Mas, enfim, a ideia nossa, né, no Jurispresso, né, foi de produzir conteúdo, né, principalmente na área jurídica, né, e essa ideia surgiu aí na pandemia, com esse isolamento todo, né, e um grupo aí de 10 pessoas, mais liderados aí pela professora Mônica, pelo professor Roliandro, e acabamos formando esse grupo aí e tentando desenvolver temas aí de qualidade para o pessoal. Depois a gente sempre deixa disponível as lives também, né? Eu acho que foi um meio que a gente teve aí de nos aproximarmos, principalmente dos alunos, né, dos ex-alunos, enfim. E estava virando um projeto bacana. A gente está tomando gosto, principalmente, né, com os convidados, né? E assim, né, já até agradeço, né, inicialmente, por ter aceitado o convite. Né? Eu acho que foi por intermédio da professora Mônica, né, doutora? Foi, foi, é. Uhum. Então, na verdade, eu é que agradeço a oportunidade aqui, né? Parabenizo vocês aí pela iniciativa. E realmente, tudo começou com uma conversa com a professora Mônica, né? Uhum. E, em primeiro lugar, até queria agradecer a ela, depois a você, né? E ao professor Roliandro também, né? Por estar aqui hoje. Tudo bem, nós que agradecemos. Bom, eu fixei aí, agora eu aprendi, né, o professor Roliano sempre me cobrava, fixa o tema. Agora eu aprendi a mexer no Instagram. Agora eu Ah, é. consigo fixar o tema. Porque às vezes a gente estava já no meio da live sem o tema fixado e às vezes a pessoa não sabia bom, do que eles estão falando, né? E tudo bem, Aham. né? A nossa live, essa já é a 15ª live, né? Semanal que nós temos, além de outras, né, que a gente está fazendo também, mais assim, né, a gente chama de express, né? Então, acho que já totalizou 18 ou 19, né? Enfim, está ficando bacana. Muito bem, pessoal. Eu estou vendo o pessoal chegar, então o tema de hoje da live é a conformidade fiscal do contribuinte, cumprimento de obrigações acessórias e transação tributária. A nossa convidada de hoje, né, é a doutora Raquel Vieira Mendes. Se eu errar alguma informação, doutora, você me corrige, tá? Tá bom. Mas eu pesquisei aqui, a doutora foi graduada em Direito pela USP, né, em São Paulo, se especializou em Direito Processual Civil, e eu vi aqui também colega do IBET, se especializou em Direito Tributário pelo IBET. Sim, eu fiz o IBET. Bacana. Aham. Eu fiz o IBET também 10 anos, exatamente 10 anos antes da doutora. E fez mestrado, né, na PUC com o tema Aliás, sobre o IBET deveres. é que abre portas lá para o mestrado. Sim, não, o IBET é sensacional. Né? O Uhum. IBET que também acaba despertando bastante interesse da pesquisa na área tributária, né? Os É. alunos meus, quando eles perguntam qual é a especialização que eu recomendo, eu sempre recomendo IBET. Eu falo que Ah, lá você sai com toda certeza e com tranquilidade, né, sai falando que é tributarista, porque terminar o é, IBET, de fato, recomendo. É, é muito bom. muito bom. E também a doutora fez um mestrado, né, na PUC São Paulo com o tema sobre deveres instrumentais, né, Isso. tributários, né, limites e funções. Enfim, que é uma temática que dá arrepios, digamos assim, nos contribuintes, mas que É, são necessários para que haja justamente a possibilidade da fiscalização e da própria arrecadação, né? Muito bem, aham. então, então o tema nosso é sobre essa questão dos deveres instrumentais, a questão da conformidade, né, fiscal do contribuinte e também, né, sobre a questão da transação tributária, que é algo recente. Doutora, passo a palavra, a gente vai fazer aqui, tentar fazer um bate-bola aí sobre o assunto, né? A gente combinou aqui alguns temas. Passo a palavra para a doutora, fique à vontade, né, para iniciar aí a nossa conversa. Bom, então, como eu estava dizendo, né, o tema surgiu de uma conversa com a professora Mônica sobre o tema da minha dissertação. Minha dissertação são sobre deveres instrumentais, que é um outro nome que se dá para as obrigações acessórias, né? E a professora Mônica me falou que tem muitos alunos de graduação, que eventualmente poderiam ter pessoas também ligadas à área empresarial, que têm interesse em saber um pouco mais o que é uma transação, quais as Uhum. possibilidades
do contribuinte ficar conforme, né, quanto às suas obrigações tributárias. Então, eu vou fazer um apanhado explicando também um pouco dos conceitos, né, que a gente vai tratar. Então, no caso, o que seria conformidade fiscal? A conformidade, ela não é apenas o pagamento de tributos, né, como pode vir à cabeça da maioria das pessoas. Então, não basta pagar o tributo para estar conforme, porque existe uma série de outras obrigações que resultam no pagamento desse tributo, que elas também têm que ser cumpridas pelo contribuinte. Então, a conformidade é um conceito mais amplo do cumprimento de diversas obrigações. Então, dentre elas, por exemplo, manter um cadastro perante os órgãos fiscais, né? A pessoa está inscrita no CNPJ, a pessoa jurídica, a pessoa física inscrita no CPF, né? Apresentar declarações periodicamente ao fisco. Então, por exemplo, a declaração de imposto de renda pessoa física, a declaração de contribuições, né, federais, a DCTF. Também outros tipos de obrigação de manter a escrituração contábil regular, que é uma obrigação que está no artigo 195 do Código Tributário Nacional, né? A obrigação, inclusive, de se sujeitar à fiscalização quando for necessário, também faz parte das obrigações tributárias. Então, todo esse tipo, né, de deveres que o contribuinte deve cumprir, né, eles fazem parte da conformidade fiscal. Então, não basta um pagamento pontual de tributos para estar conforme. Agora, quais são os principais entraves assim, à observância dessa conformidade fiscal? Então, a gente, inicialmente, o contribuinte, obviamente, ele faz de tudo para ele economizar o máximo que ele pode e maximizar os seus lucros, no caso, uma pessoa jurídica, e diminuir os seus custos tributários. Então, a gente chama isso de uma economia de opção. A economia de opção é lícita, quer dizer, é lícito, é válido o contribuinte ele se valer de todos os meios legais para pagar menos imposto. Então, isso a gente não questiona uma pergunta, né? O contribuinte pode estar conforme e pode praticar uma economia de opção. Então, por exemplo, uma empresa ela se inscreve no Simples, porque no Simples a carga tributária é menor do que se ela for pagar os tributos como uma sociedade empresária comum. Então, aderir ao Simples é uma economia de opção que é perfeitamente lícita e válida. Agora, qual é o problema? O problema é quando ocorre o que a gente chama de evasão fiscal. A evasão, ela já é uma atuação do contribuinte no sentido dele reduzir a carga de tributos que ele deveria pagar ou até suprimir, não pagar nada do que ele deve. Então, como são as formas mais comuns de se fazer isso, né? Ele não declara, né, a totalidade da base de cálculo sobre a qual deveria incidir o tributo. Então, ele omite renda, omite rendimentos, faz deduções indevidas. Então, essas são condutas contrárias à lei, que né, por isso a gente chama de evasão. Ela acaba envolvendo, às vezes, fraude, simulação, conluio entre pessoas, né? E nesses casos, são previstas sanções assim bastante graves, né? A gente tem sanções pecuniárias, que são multas tributárias em valores bem elevados que são aplicadas, né? E a gente tem também, às vezes, sanções criminais, que são aplicadas sobre os contribuintes, né, que praticam crime de sonegação, por exemplo. E outro fator também que é muito discutido quando se trata de conformidade fiscal são os casos que a gente chama de elisão fiscal. A elisão fiscal, ela já fica assim numa zona cinzenta, né, diria, porque em alguns casos ela pode até ser considerada lícita, mas em outros casos não, ela é questionada pelo fisco. Então, a elisão, ela é uma atuação do contribuinte que ele se vale do que, assim, as pessoas normalmente chamam de brechas na lei. Ou seja, o legislador, ele não previu, né, a utilização da lei para aquela finalidade,
ou ele não previu aquele resultado esperado com a aplicação da lei, mas o contribuinte se vale disso para reduzir a carga tributária. Então, em alguns casos, isso pode ser uma conduta abusiva, né? Porque pode também envolver simulação de negócios, né? Como o caso das incorporações de empresa, que às vezes são feitas só para pagar menos imposto de renda, né? E isso também vem sendo bastante questionado pelo fisco. Mas a gente tem essa discussão no caso da elisão fiscal, se ela se trata realmente de uma conduta lícita ou ilícita. A gente fica assim nessa situação. Até para quem tiver interesse, assim, tem um caso que é bem recente, tem sido discutido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é um caso sobre alienação de imóveis por pessoa jurídica, né? Então, a pessoa jurídica que normalmente negocia imóveis, ela coloca aqueles imóveis no seu ativo circulante, vende e paga o imposto sobre receita operacional. A empresa que não se dedica a comercializar imóveis, ela põe o imóvel para uso próprio no ativo imobilizado. E quando ela vende, ela paga ganho de capital, que é um imposto de renda muito maior do que no caso anterior. Então, muitas vezes, as empresas, quando elas querem alienar o imóvel, elas mudam a classificação contábil para pagar menos imposto. Então, a gente vê, não é uma conduta ilícita você ter imóveis à venda no ativo circulante. Só que o que o fisco questiona, que você fazer essa reclassificação exclusivamente para pagar menos imposto, se isso aí seria lícito ou não, ou se seria um abuso de direito. Então, é aquela zona cinzenta de que eu estava falando, a gente não sabe dizer se isso é uma conformidade ou não, né? Esse é um caso interessante. Se é um planejamento tributário ou não, né? O Porque planejamento abusivo, não, né? Exatamente. Porque esse tema da questão das obrigações tributárias, né, é interessante porque eu sempre, enquanto aluno, né, de direito, a gente sempre falava obrigação acessória e obrigação principal. Então, obrigação principal, prestação pecuniária. Obrigação acessória, aquilo que não tem, que é um dever de fazer, né, do contribuinte, basicamente. Mas o termo dever instrumental a gente aprende no IBET, né? Eu, pelo menos, tive acesso no IBET. Né? A gente ficava tentando entender por que deveres instrumentais, né? Então, na verdade, a gente acaba percebendo que são instrumentos que ficam a cargo do próprio contribuinte para que ele, então, declare os seus tributos, formalize seus tributos, para que seja possível a fiscalização por parte das fazendas públicas, né? Federal, estadual, municipal, né? E por isso que se chama dever instrumental, que nada mais são do que instrumentos para essa finalidade, para essa função estatal de verificação, inclusive para verificar a questão da conformidade, né? Então, como a doutora falou, e lembrando também, né, esqueci de apresentá-la como procuradora da Fazenda Nacional, né? Então, digamos que estamos eu do lado do contribuinte e a doutora do lado da fazenda. Mas, no meio, nós temos a legislação e que tem que ser cumprida, né? E um ponto interessante que a doutora comenta a respeito da evasão não há dúvida teórica e nem prática do que se enquadre nessa situação, né? Que são as situações que estão fora do contexto legal. A elisão é o grande problema, né? Porque na elisão a gente tem a questão da interpretação, né, da legislação, a construção da norma, da regra matriz de incidência, né? Que são temas que eu trabalho também com os alunos na graduação, eles ficam malucos na hora que eu falo em regra matriz de incidência tributária. Aí eles falam, mas só isso, só existe isso no tributário. Eu falei, não, regra matriz de incidência é para qualquer área. Eu falei, é só uma questão de você estruturar analiticamente a norma, enfim. Mas a questão da elisão é um grande problema realmente, né? Porque aí muitas vezes a gente cria ou desenvolve determinadas teses que, na perspectiva do contribuinte, está correta, válida, né? Vamos chamar assim,
mas na perspectiva da fazenda, ela vai buscar justamente mecanismos, né, ou então interpretações que ela entende correta, né? Então aí a gente fica realmente naquela área cinzenta do direito, né? Uhum. Enfim, esse é um ponto bastante sensível para as empresas, né? Porque com relação às obrigações acessórias, existe uma complexidade muito grande, né, do cumprimento. Uhum. Dependendo do tipo de empresa e do porte de empresa, são inúmeras as obrigações, os deveres instrumentais. E quanto mais complexa é a atividade da empresa, mais complexas são essas obrigações, né? Por exemplo, uma indústria que promove importação, que tem prestação de serviço, enfim, ela vai ter inúmeras obrigações acessórias. E, doutor, um dos pontos que os clientes que nós trabalhamos, inclusive as empresas que a gente sempre trabalhou, eles questionam a questão da severidade da fiscalização. Aí eu sei que, na verdade, o doutor trabalha já na fazenda, né? Na parte da cobrança do tributo já endividativa, basicamente, né? Não naquela primeira fase da fiscalização. Mas um dos pontos é a questão da severidade, né, da fiscalização. É uma fiscalização muito punitiva. E isso vem mudando um pouco, né? A gente tem aí programas, por exemplo, no estado de São Paulo, o programa Nos Conformes, que está trazendo uma perspectiva de política fiscal diferente, né? Óbvio, né, que a Fazenda Pública, junto com o fisco, né, a parte do Estado de fiscalização, eles sempre vão buscar, obviamente, combate à sonegação, enfim. O que a senhora pode nos falar sobre isso, sobre essa questão dessa perspectiva mais punitivista da fiscalização e essa mudança que vem tendo, né? Como que a senhora enxerga isso, também na perspectiva da Fazenda Pública, da Procuradoria? Então, isso realmente é uma queixa bem antiga dos contribuintes, porque antigamente, né, o fiscal, ele fazia o lançamento, ele analisava, mandava, né, para o contribuinte pagar. Isso com o crescimento da atividade econômica, da tecnologia, foi mudando, até que hoje quem é responsável por grande parte, a maior parte até, eu diria, né, das obrigações que levam à arrecadação tributária é o próprio contribuinte. Então, ele acabou sendo onerado com muitas atividades. E, embora, assim, né, no Código Tributário, a gente vai ler lá o artigo 113, ele diz que a obrigação acessória não tem conteúdo econômico, né? Então, no sentido de que o tributo é que tem o conteúdo econômico porque ele representa a prestação em dinheiro. Mas, apesar disso estar dito na lei, o que é a realidade? Que o cumprimento dessas obrigações implica num custo que, às vezes, é elevado, né? Então, é o custo de conformidade. Então, o contribuinte, uma empresa, para poder cumprir as suas obrigações, ela vai ter que implantar um software, ela vai ter que treinar funcionários, ela vai ter que ter pessoas dedicadas àquilo constantemente, né? O que a gente fala que é uma pressão fiscal indireta, é um custo indireto do tributo. E isso aí também vem sendo questionado, porque para as pequenas empresas, principalmente, é um custo que acaba onerando mais, né, do que para uma grande empresa. Só que eu acho que a partir da criação do SPED, aquele sistema público, né, de escrituração digital, a coisa foi mudando um pouco, né? Esse sistema, ele procura simplificar, né, o cumprimento dessas obrigações. Então, na época que ele foi criado, foram até chamados alguns representantes, alguns órgãos, né, dos contribuintes para participar da formação daquele sistema. E ele acabou agregando vários módulos, né? Então, você tem o módulo da declaração das contribuições, do imposto de renda da pessoa jurídica, e com isso, eu acho que a intenção é ir simplificando um pouco, né, o cumprimento de todas essas obrigações. Agora, o outro ponto que é bastante questionado também é a questão da incidência de multa pelo descumprimento dessas obrigações acessórias. Porque, além da multa, né, que a pessoa paga por atraso no pagamento do tributo,
ou por uma declaração inexata, né? Ou no caso de lançamento pelo fisco, tem um auto de infração, você tem aquelas multas qualificadas. Além dessas multas, né, a falta de cumprimento da obrigação, por exemplo, a falta de apresentação de uma declaração, ela, por si só, ela já leva à incidência de uma multa isolada. E isso foi questionado também recentemente no STF, porque a falta de apresentação de DCTF, né, de declarações de econômicos fiscais da empresa, ela leva à aplicação de uma multa de 20% do tributo devido, o que é bastante elevado. Sim. Né? Então, os contribuintes questionaram isso, chegou até o STF, né, dizendo que isso aí não seria proporcional, o fato de você não apresentar a declaração, né, você estaria sofrendo uma multa excessiva. E aí o STF acabou julgando pela constitucionalidade desse tipo de multa, porque o raciocínio foi o seguinte, a apresentação da declaração, né, ela tem uma importância porque a partir dela, vários atos de cobrança e de fiscalização, eles se desencadeiam. Então, a partir do momento que o contribuinte apresenta a declaração, o fisco tem um prazo para homologar, ou seja, aceitar ou não os dados daquela informação. Se ele verificar um saldo devedor, fazer a cobrança administrativa, judicial, ou fazer um lançamento, né, de ofício daquela parte que não foi declarada. Então, tudo isso ocorre a partir da entrega da declaração. Então, pela importância que isso tem dentro do sistema, o STF entendeu que a multa também deveria ser gravosa. Não poderia ser uma multa muito pequena, né? Então, se vem reconhecendo a importância do cumprimento das obrigações e se vem tentando, assim, de maneira devagar, fazer uma simplificação nesse cumprimento, assim, é o que eu tenho visto. E eu acho que daqui para frente vai ter uma colaboração cada vez maior entre o fisco e os contribuintes nesse aspecto. Porque se os contribuintes não forem chamados a participar das decisões, né, que resultam na exigência dessas obrigações, dos sistemas, né, informatizados que permitem o cumprimento delas, eu acho que vai ser cada vez mais difícil você ter uma adesão a isso, né? Aí a gente acaba partindo assim para aquelas tentativas de não conformidade, de evasão fiscal que não interessam para ninguém, né? Não, com certeza. Eu acho que o projeto do SPED, se eu não me engano, ele iniciou, acho que em 96, 97, né? Ele é bem antigo, né? E foi sendo implantado de forma gradual. O SPED, ele ainda é complexo porque está na fase de implantação, na verdade já está na fase final, né? Acho que falta poucos módulos aí para ele se fixar como um sistema completo, né? Mas, de fato, embora a gente tenha ali, né, no CTN e também conceitualmente que a obrigação acessória não tem natureza pecuniária, porque é uma prestação, de fato existe o custo indireto e que ele não é barato, né, dependendo do tipo de empresa, né? E principalmente para as pequenas e médias empresas que realmente acaba ficando muito oneroso. E aí os sistemas simplificados que podem se transformar num alívio, né? Mas, enfim, a questão da multa, né, sobre a não entrega dos deveres instrumentais, eu ainda como aqui do lado dos contribuintes, eu acho bastante pesado ainda, né? Mas o STF se manifestou pela constitucionalidade. É até compreensível, até entendo os fundamentos, porque como a maior parte dos tributos ele lançamento por homologação, os dados, né, as informações são produzidas todas elas pelos contribuintes, né? Então, é o contribuinte que está ali informando, né, as operações, a base de cálculo, o fato gerador, quando ocorreu o fato gerador, enfim. Mas, e por isso, essas informações precisam estar cada vez mais de acordo com a realidade. Aliás, tem que estar de acordo com a realidade, né? Uma coisa é o contribuinte, ele promover uma ilegalidade tributária administrativa por uma falha interpretativa ou por um erro que não envolve o objeto principal, que é o tributo. Esse é um ponto, né? Isso
isso está sujeito, né? Mas essas informações todas elas são importantes até mesmo para que haja uma política de combate à sonegação, de combate também à inadimplência, enfim, porque é a partir dessas informações que o fisco tem como verificar se está correto, né, o que o contribuinte vem fazendo, e também para que a procuradoria ela tenha o título lá para executar sem risco de o contribuinte reverter essa situação nos embargos, por exemplo. Porque ele já vem, né, carregado da presunção de veracidade, enfim. Mas, e sobre essa questão, doutora Raquel, do combate à sonegação, e também outro tema que a gente selecionou aqui no roteirinho que a gente fez, né, a questão da inadimplência contumaz. E que isso vem arrepiando ainda mais os contribuintes. Até eu tratei sobre a questão da inadimplência contumaz com o nosso colega, o Tiago Malosso, né, que é professor de Direito Penal e também é um dos idealizadores do Jurispresso. Nós trabalhamos a perspectiva da criminalização do inadimplemento. Né? Como é que a Procuradoria vem enxergando essa tese nova do STF, que está, na verdade, ela está sendo aplicada ainda para o ICMS, né? Mas como que vem sendo enxergada essa questão da inadimplência contumaz? Então, depois teve essa questão do ICMS, a gente até ficou pensando, né, como isso poderia se refletir no caso lá dos tributos federais, né? Mas, por enquanto, assim, ainda não existe uma orientação se isso teria alguma possibilidade também de ser acolhido lá com relação a, por exemplo, o IPI, que é um tributo um pouco mais semelhante assim, ao ICMS, né? Sim. O que a Procuradoria tem focado bastante combate assim, a casos de fraude estruturada, né, que são aqueles casos de blindagem patrimonial, e isso tem sido um foco bastante grande. E nesse caso, né, o cumprimento dessas obrigações acessórias também tem um papel bastante relevante, porque quando os contribuintes prestam as informações, aquilo é um volume de dados muito grande a respeito da vida das empresas e das pessoas físicas, né? E esses dados, eles têm sido trabalhados, né? Então, a gente tem aquelas ferramentas de Big Data que você consegue trabalhar os dados e identificar padrões de comportamento. Então, você tem determinados setores da economia, por exemplo, você tem o setor frigorífico, de transporte terrestre, de transporte aéreo. Hoje, é possível você fazer uma análise do comportamento dos agentes nesses setores e verificar, né, os casos onde está se desviando daquele comportamento esperado, da conformidade fiscal. Então, isso ajuda muito e existe uma quantidade bastante grande de informações, não só prestada pelo próprio contribuinte devedor, mas também por terceiros que são obrigados a prestar informação. Então, você tem instituições financeiras que prestam, né? Bancos, operadoras de cartão de crédito, você tem informações sobre contratação de empregados. Então, existe hoje, dentro da Procuradoria, um cruzamento de dados que permite fazer uma análise e identificar esses casos de fraude estruturada, né? E, inclusive, o foco também da Procuradoria tem sido atacar esses casos em que a recuperação do crédito tem uma maior possibilidade. Entendi. E tem tido um investimento bastante grande com esse foco lá dentro, né? E eu até separei aqui para comentar um assunto assim que eu acho interessante, porque a gente tem aqui no Brasil aquela visão da cultura da sonegação, que ninguém paga nada, que eu estou pagando imposto, eu estou, né, sendo bobo porque outras pessoas não estão pagando. E a realidade, às vezes, não é muito bem essa, né? E, como exemplo, a gente tem a OCDE, eles usam, né, um modelinho para explicar um pouco o comportamento dos contribuintes, que ele é como uma pirâmide. Então, na base da pirâmide, você tem aqueles contribuintes que querem ficar conformes, eles querem agir de acordo com a lei. Aí você tem depois os contribuintes que até tentam
se manter de acordo com a legalidade e cumprir as suas obrigações, mas nem sempre eles conseguem. Aí você tem aqueles outros que eles não cumprem, mas que se o fisco der uma atenção maior, ele vai cumprir. E no topo da pirâmide, aí você tem aqueles que realmente eles optaram por não cumprir as obrigações, eles resolveram ficar não conformes. E isso, a pirâmide, ela é uma ilustração boa, porque o topo dela apenas estão os contribuintes que estão dispostos a não colaborar, a não pagar. Então, é a menor parte, né, dessa pirâmide. E, inclusive, eu trouxe até uns dados que eu achei interessante para a gente ver que essa história de cultura de sonegação, que ninguém paga nada, que isso também tem que ser revisto, né? Porque, por exemplo, a gente vê que 85,2% das empresas não tem débito com a União. 93,8% das pessoas físicas também não tem. 99% das empresas ativas não tem débito de FGTS. 34% de toda a dívida ativa está concentrada em 0,1% de devedores. E 62% da dívida está concentrada em 0,5% de empresas devedoras. Então, realmente, quem tem grandes dívidas, quem pratica fraude estruturada que está sendo combatida, é um percentual pequeno. E são contribuintes que eles conseguem ser identificados, né? Tanto pela Receita quanto pela Procuradoria. Então, o foco tem sido atacar mais esses casos, né? E auxiliar os demais a conseguir cumprir as suas obrigações. Então, porque quem já tem interesse em cumprir, né, ele pode ser incentivado. Então, ele pode receber um parcelamento, uma moratória, ele pode receber descontos. Agora, aqueles que tentam cumprir e não conseguem, eles podem ser auxiliados. Então, eles podem receber atendimento, né? Ele é personalizado por procuradores ou por agentes da Receita. Eles podem receber softwares gratuitos para eles poderem cumprir suas obrigações. E, realmente, aí a atitude repressiva da Fazenda vai ficar limitada àqueles 0,5%, 0,1% de contribuintes que optaram pela não conformidade, né? E eu acho que isso a Procuradoria vem tentando fazer. E a prova disso, né, são as edições das portarias a respeito da transação tributária, né, tem sido feitos negócios jurídicos processuais, tudo no intuito de auxiliar a quem quer, né, se pautar pela conformidade, né, e as medidas repressivas, elas estão ficando mesmo para aqueles casos que necessitam delas, né. Então, você não tem uma atuação igual para todos, porque cada segmento vai ter um comportamento diferente que hoje em dia ele pode ser identificado, porque o fisco dispõe de informações para isso. Sim, e é um ponto interessante essa questão do cruzamento das informações, né? Às vezes algumas pessoas ainda têm dúvida, mas o fisco ele pode acessar informações financeiras de uma pessoa, enfim, o Código Tributário prevê a questão dessas empresas que administram patrimônio, bens de terceiros, que ele forneçam informações. É óbvio que para fins de fiscalização tem que estar pautado num processo administrativo, né? Mas Sim. Esse cruzamento todo de informações, eles acabam sendo importantes para que se possa identificar principalmente essas questões de sonegação estruturada, né? Que parece que são empresas que são criadas com a finalidade de dessonegar, né? Elas Realmente. isso, E assim, a questão do inadimplemento e da sonegação é uma coisa que eu comento bastante com os alunos também, né? Esses dados que nós temos aí que a senhora até comentou de cerca de 34% da dívida ativa está na mão de 0,5% de empresas, uma coisa assim, né? 0,1%. 0,1%. Quer dizer, mais de um terço do que tem dívida ativa está ali em 0,1% das empresas. Então, de fato, a maioria das empresas elas procuram cumprir com suas obrigações tributárias principal, que é o pagamento do tributo, e também acessório. E tem essa ideia, né, de que, mas eu preciso sonegar porque o meu concorrente sonega.
E isso é uma coisa que se faz necessário, né, tirar isso da mente do empresário, principalmente, porque a gente verifica que aquelas empresas que possuem, né, uma preocupação de estar nos conformes, digamos, né, com a legislação, ela vai ter uma vida duradoura, né? Agora, e também a questão que o problema, né, não é na arrecadação em si. Existe uma tensão muito grande de pagar o tributo e uma resistência, porque, na verdade, a gente não tem o retorno, né, do Estado em serviços públicos de qualidade, isso é fato, né? Mas é algo que tem que ser combatido com outros meios, que não a sonegação, porque não vai resolver, né? Eu vou sonegar porque eu não tenho, enfim, é um tema bem complexo, né? Doutora, com relação a questão que a senhora comentou, né, que hoje tem várias portarias que a Procuradoria da Fazenda Nacional está editando para fins de transação. Está sendo utilizado agora também o NJP, que é o negócio jurídico processual, né? Que agora os procuradores eles possuem, né, parâmetros para poder, inclusive, propor uma negociação. Porque existem algumas modalidades, né? Existe a transação, está lá no sistema, pronto, e é só por adesão, mas existe também a possibilidade da própria procuradoria propor ao contribuinte, e também, se eu não me engano, existe a possibilidade do contribuinte também propor à procuradoria a transação, enfim. Como que vem funcionando isso? Inclusive, eu vi, acho que recentemente, agora em agosto, saiu uma resolução do comitê do FGTS, né, que permitiu a transação também de FGTS, coisa que sempre foi vedado, né? Sim, é uma coisa bem recente, né? É que o FGTS, ele é negociado diretamente com a Caixa Econômica, né? Então, por exemplo, esses editais, as portarias que regulamentaram a transação na Procuradoria, elas não contemplam os débitos de FGTS, mas diretamente com a Caixa, então agora também existe a possibilidade de fazer isso, né? E os dois institutos mais novos aqui são o negócio jurídico processual mesmo e a transação tributária, né? O negócio jurídico processual, ele é previsto pelo Código de Processo Civil, lá, artigo 190, e, assim, ele não tem a vantagem de dar um desconto, porque o contribuinte, assim, acho que a coisa que mais chama a atenção é quando existe um desconto para o pagamento da dívida, né? E no caso do negócio jurídico processual, isso não acontece. Mas qual é a vantagem, né? Se o contribuinte ele já tem uma execução fiscal ajuizada contra ele, ele já está sofrendo todos aqueles atos executórios, né, que são deletérios para a empresa. Então, ele pode ter o bloqueio da conta bancária, ele pode sofrer penhora de faturamento, ele pode sofrer penhora de recebíveis, né, penhora de imóveis. Então, se a empresa, né, já pessoa física já está sofrendo esses atos de constrição pela execução fiscal, com a celebração do negócio jurídico processual, ele pode negociar melhor e de uma maneira mais favorável a ele como esses atos serão praticados e como ele poderá eventualmente fazer uma amortização parcelada dessa dívida, né? Então, ele pode oferecer, por exemplo, uma entrada e pagando parceladamente, e, em complementação, oferecer um bem, né, que vai ser analisado e aceito pela Procuradoria. Se há, por exemplo, um imóvel já penhorado que vai ser levado a leilão judicial, pode ser feito um negócio jurídico processual para levar esse imóvel num leilão particular que vai alcançar um preço melhor, né? Então, tem várias situações dentro do processo que podem ser negociadas para amortização dessa dívida que já está em execução, né? O que a gente tem visto algumas vezes, assim, que tem dado um pouco de confusão, é que alguns advogados, eles entram com a petição diretamente no processo judicial, na execução fiscal, e pedem ao juiz para fazer o negócio jurídico, processual, né? E aí eles
né, se põe à disposição, dizendo que a empresa tem o interesse. Só que esse NJP, ele tem que ser celebrado em sede administrativa. Então, tem que ser feito um requerimento administrativo primeiro, aí vai ter uma negociação dentro da Procuradoria, e quando as partes se acertarem, né, aí aquilo é levado a juízo e o juiz vai homologar o negócio, né? Mas é uma vantagem, né? Porque vai, dentro dessa negociação, a empresa pode propor um plano de pagamento, oferecer bens, fazer de uma forma que seja mais favorável para ela do que ficar com uma execução fiscal que pode prejudicar os negócios, que impede, né, a obtenção de CND, que pode bloquear contas bancárias, que pode ter uma CDA protestada, por exemplo, né? Sim, É. inclusive, não existe, às vezes os empresários, até muitos advogados, eles acham que a procuradoria é inacessível, né? Que a conversa com a procuradoria só se dá nos autos do processo. E muito pelo contrário, né? Aqui em Piracicaba, inclusive, a procuradoria é muito acessível e óbvio, né? Vai fazer aquilo que é possível, que a lei permite ser feito. Mas Sim. eu percebi que, de um tempo para cá, a Procuradoria vem se preocupando em atender, né, o cliente, o empresário, enfim, parece que tem uma abertura maior, até porque agora também tem essas previsões legais que o procurador pode sentar à mesa e falar, olha, o que eu posso fazer enquanto procurador é isso, né? Exatamente. E o negócio jurídico processual eu achei uma ferramenta bem interessante mesmo, né? E que tem que ser conversado com o procurador, né? Com o advogado da Fazenda no primeiro momento, né? Então, a gente tem uma regulamentação interna para atendimento de advogados, mas é perfeitamente possível marcar um horário e comparecer lá, vai ser atendido tranquilamente, né? Isso Não digo agora presencialmente por causa da pandemia, mas ainda assim que seja, né, por videoconferência, aí vai ser atendido, com certeza. Sim, inclusive, se o advogado tem a procuração da empresa, ele pode fazer o agendamento via Regularize, né? Pelo sistema do Regularize, ele pede uma audiência, né? Eu já fiz várias audiências com procuradores, procuradoras, e que consegue dar o encaminhamento para uma solução que é possível, né? E com relação à transação, doutora, quais são as modalidades hoje, né? Então, a senhora comentou do negócio jurídico processual e está em aberto aí algumas modalidades de transação, né, para o contribuinte, né? E quais são essas modalidades? Está com prazo prorrogado? Está para terminar o prazo? Como é que está isso na Procuradoria? Então, algumas para terminar, mas ainda dá tempo, né? E a transação, ela já foi prevista lá no artigo 171 do CTN, e ela é feita, né, como o senhor falou, ou por iniciativa da Procuradoria ou por iniciativa do contribuinte. Então, o que está aberto agora, né? Primeiramente, tem a transação por adesão. Ela vai até dia 31 de agosto, agora, então o prazo realmente está se encerrando, mas ainda é possível aderir a essa transação, né? O benefício que ela prevê descontos, né, no encargo legal, nas multas e nos juros, não na parte do principal do tributo, mas o resto é possível ter descontos. Agora, qual é a situação dessa transação por adesão? Como ela foi feita por iniciativa da Procuradoria, a Procuradoria ela publicou alguns editais chamando contribuintes que se enquadravam em determinados requisitos para manifestar o seu interesse em aderir a essa transação. Então, são, assim, contribuintes pessoa jurídica que o CNPJ está baixado. Então, está baixado por omissão contumaz, está baixado por encerramento de falência, todos aqueles casos em que o CNPJ já foi baixado, né, as pessoas jurídicas podem ser chamadas a aderir a essa transação. Casos de CPF de pessoa física falecida, que ficou em situação irregular porque tinha débitos, né?
débitos inscritos há mais de 15 anos, que também não tiveram garantia, não tiveram suspensão de exigibilidade, débitos inscritos há mais de 10 anos, também sem suspensão de exigibilidade. Então, esses casos, né, foram montadas listas, né, de contribuintes. Então, se o contribuinte estiver constando de uma dessas listas, ele pode, até o dia 31 de agosto, aderir a essa transação por adesão. Né? Esse é um primeiro dos casos. Outro tipo de transação também está aberto até dia 31 de agosto, é a transação extraordinária. Né? Esse caso, ele não prevê descontos. Então, qual é a vantagem dele? Ele foi aberto por conta dessa situação de pandemia que a gente está vivendo. Então, muitas empresas, né, ficaram com a capacidade de pagamento muito reduzida. Pessoa física, pessoas que perderam o emprego. E, então, por adesão a esse tipo de transação extraordinária, é possível negociar prazos para pagamento. Esses prazos, eles vão até 81 meses ou 142 meses em alguns casos. Então, para dilargar esse prazo que a pessoa tem para ir pagando, né, as suas dívidas no fisco. E agora, nem todos os débitos, eles entram nessa transação excepcional. Então, como eu falei, os débitos de FGTS, que sempre ficam fora e são negociados diretamente com a Caixa Econômica, né? O caso de multas criminais, né? E o caso do Simples Nacional. Então, esses dois tipos de transação, eles não são aplicáveis a quem tem débitos de Simples, né? Mas, no caso dessa transação extraordinária, não é como a transação por adesão. Então, não há uma lista de contribuintes chamados a aderir. Então, a pessoa, ela toma a iniciativa de ir lá, se ela achar que, né, que aquilo pode ser benéfico, que tem vantagens, ela vai lá e adere por uma iniciativa própria de comparecer perante o fisco. Outro tipo de transação que está aberto ainda, esse até dia 29 de dezembro, vai até o final do ano, é a transação excepcional. Essa transação também ela é vantajosa porque ela prevê desconto nos consectários legais, que são aqueles acréscimos do principal da dívida tributária, né? E esse caso, ele é vantajoso porque ele inclui débitos de simples. O Simples Nacional, ele pode ser incluído nessa transação excepcional, né? E esse caso também depende tudo de negociação com a Procuradoria. Então, lá, nessa negociação, o contribuinte ele vai expor a sua capacidade de pagamento, né? Vai conversar com o procurador e vão chegar a um acordo com relação ao prazo que o contribuinte prevê que seria possível fazer o pagamento dessa dívida com os descontos. Então, isso está aberto até dia 29 de dezembro, né? E é uma boa oportunidade para se fazer uma transação, né? Uma outra transação. O que está com o prazo até 31 de agosto é a transação por adesão. E a transação excepcional. Perdão, a transação aqui é que a transação extraordinária. Por adesão extraordinária, elas ficam até 31 de agosto. Né? Essa excepcional, que é onde entram os débitos do Simples, essa vai até dia 29 de dezembro. Essa então, agora, dia 31 de agosto, são aqueles débitos de maior dificuldade de recebimento, né? 15 anos, CNPJ baixado, né? Essa é a por adesão, até 31 de agosto, que tem aquela lista dos contribuintes que tem possibilidade de aderir. Né? E a outra transação, voltando aqui, transação extraordinária, que os nomes ficaram um pouco parecidos, assim, às vezes faz um pouco de confusão, E a transação extraordinária, que também serve para débitos de até 150 milhões. Então, é possível incluir débitos bastante altos aqui. E agora, o que eu acho assim que, em geral, acaba ficando mais atraente é a transação excepcional pela possibilidade de você incluir débitos do Simples. Sim, com certeza. Então, porque geralmente micro, pequenas empresas estão todas nesse regime, né?
E agora, por conta da pandemia, então é uma coisa que o empresário vai ter que estudar com cuidado mesmo em aderir a isso. E outra transação também que ela é bem recente é a transação para dívidas de pequenos valores, né? Então, Uhum. são casos de dívidas que estão escritas há um ano ou mais e que o valor delas fica restrito até 60 salários mínimos. Entendi. Então, esse aqui também ela pode, né, sofrer descontos, o que é uma coisa atraente, e ter um prazo mais dilargado para pagamento. Isso Perfeito. também é uma coisa, eu achei assim bem vantajosa. E essa transação para pequenos valores, ela vai ficar aberta até também o dia 29 de dezembro. Então, ela vai até o fim do ano. E Então, todas essas informações encontra no site da Procuradoria, pelo portal do Regularize também. Regularize, www.regularize.pgfn.gov.br. Inclusive, essas transações, elas têm assim várias minúcias, né, com Uhum. relação a valores, a prazos, a forma de adesão. Então, eu nem procurei aqui me alongar muito nesses detalhes, porque mesmo que a minha memória podia me trair, né, e porque são bastante minuciosos né, quem tiver interessado entrando nesse portal do Regularize vai achar todas aquelas portarias inclusive um passo a passo para conseguir fazer essa adesão. Sim. Então lá está uma coisa assim bem explicada, e mesmo que a pessoa ache que eu vou ler portaria, que aquele juridiquês, né, como as pessoas costumam falar, só que lá no site a pessoa vai encontrar, né, uma explicação bem clara e resumida a respeito dos requisitos para cada transação, né? E vai facilitar a leitura e a avaliação do que é melhor para aderir nesse momento, né? Inclusive, eu E estou só vendo aqui a professora Mônica perguntando se quem parcelou anteriormente pode fazer transação. Existe a possibilidade, né? existe, sim. A pessoa ela tem que rescindir o parcelamento anterior, né? Se não estiver rescindido ainda, né? Porque em muitos casos a pessoa parou de pagar simplesmente, né? Então, ou ele é rescindido, né? Para adesão à transação, ou o parcelamento rescindido, a dívida pode entrar dentro dessa transação normalmente. Agora, O contribuinte tem que tomar cuidado, a empresa, porque se ele está no parcelamento, por exemplo, especial, PET ou qualquer outro, talvez não compense para ele desistir e ir para a transação, né? Porque o desconto que ele já teve lá é, provavelmente não compensa, né? Tem que fazer a conta com cuidado aí. isso, né? Eu tô pensando assim, alguém que está com uma dívida que não conseguiu Isso, pagar, né? exato, Que exatamente. ficou o parcelamento rescindido lá para trás, assim, mas realmente nesse caso é melhor fazer uma conta antes, né? É. Doutora Esse estava. Raquel, eu estou vendo aqui o nosso tempo, está quase acabando. Porque assim, Aham, quando a gente se empolga em falar aquilo que gosta, não passa o tempo. Tinha várias outras coisas aqui para a gente discutir, mas eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo. Na verdade, né, foi exposto aí, né, a questão da importância de se manter a conformidade fiscal, né, que isso uhum. não pode trazer problemas, né? E das possibilidades que hoje a empresa tem, o contribuinte, tanto pessoa jurídica quanto física, possui, né, para regularizar, né, as transações que hoje existem, né, a questão da procuradoria também poder negociar, né, com o contribuinte, coisa que tinha uma restrição muito maior antes, não existia essas possibilidades que hoje existem. E fora isso, a aula, né, sobre o que é obrigação acessória, o que é obrigação principal, e é sempre bom estar conversando aí, principalmente com a colega de Beth, olha só. Né? É, Doutora, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, por ter participado aqui conosco no Júri Expresso, né, e espero aí que mais numa oportunidade mais para frente voltamos a conversar. Né? Agradeço então a professora Mônica também, né, por ter intermediado, e fico muito grato pela conversa. E depois a gente vai disponibilizar, a gente vai deixar o vídeo
no canal aí do Júri Expresso, tá? Tá? E eu, para finalizar, também agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre temas que são assim muito queridos para a gente lá na Procuradoria, e eu espero que tenha incentivado as pessoas, né, que estão com esses problemas a procurar uma solução mais viável, né, Não, com para certeza. conformes. Sim, depois a gente vai encaminhar o link do vídeo aí para as entidades, das empresas, fazer uma divulgação e com certeza eles vão pelo menos se interessar em verificar o que é possível fazerem, né? É. Então, mais uma vez eu agradeço, né, o Leandro aqui, a professora Mônica, me lembrando de colocar no IGTV, pode deixar que eu já vou colocar sim. E, doutora, depois me passa o link do seu trabalho de mestrado para eu indicar para os alunos, aí, para o pessoal que assistiu a live, para poder estar lendo. Se tiver disponível online, ou aí você depois me passa. Na biblioteca da PUC talvez esteja. É. Beleza, então tá bom. Pessoal, então agradeço a participação de todos. Eu vi que bastante gente passou aqui pelo canal, assistiu a live. Depois a gente vai deixar disponível, então, no canal do Instagram e também do YouTube. Doutora Raquel, muito obrigado mais uma vez e vou encerrando aqui, porque agora apareceu a contagem regressiva aqui. Então, tá bom, até logo Até para mais. todos. Até logo. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.